pessoal, meu nome é Carmen Michele, eu sou professora da disciplina de História. Nossa aula de hoje será sobre a Revolução Industrial. Você com certeza já deve ter ouvido falar sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela não tem uma data específica para determinarmos o seu início. É um processo muito mais longo. A Revolução Industrial, ela é um processo que está acontecendo agora, por exemplo. Perceba, como que nós estamos nos comunicando nesse momento? A gente está nos comunicando através de uma máquina, seja ela o seu celular, seja a sua televisão, o seu computador. Tudo isso é possível através, então, desta máquina. E somente isso foi possível para nós por meio da Revolução Industrial. Então, essa Revolução Industrial é um processo muito mais longo e que está acontecendo agora, neste momento que nós estamos aqui nos comunicando. Então, se você olhar ao seu redor, o sapato que você está calçando, a sua roupa, os seus lápis, as suas canetas, tudo isso foi produzido por uma máquina ou por uma mão humana. E será que tem alguma diferença entre o que é produzido por uma máquina e o que é produzido por uma mão humana? Então, para a gente entender todo esse processo, né, nós vamos procurar entender primeiramente como que era produzido os produtos antes da Revolução Industrial. Então, a gente vai perceber que esse processo da Revolução Industrial foi um processo que transformou a vida das pessoas. Foi uma das transformações de maior intensidade na história da humanidade. Ela transformou a nossa forma de sentir o tempo, né? Nossa forma de sentir o tempo foi modificada. Então, neste momento, né, a gente pode perceber que o tempo ele é um objeto de transformação da Revolução Industrial. Então, para a gente entender sobre esse período, nós vamos imaginar a produção de um determinado produto. Por exemplo, nós vamos entender como que um lápis era produzido antes da Revolução Industrial e como esse lápis começou a ser produzido após a Revolução Industrial. Então, lá no início do século, no século XV, quando os camponeses plantavam, colhiam, viviam da sua terra, na Inglaterra, esses camponeses, eles tinham alguns momentos de tempo vago. E nesse momento de tempo vago, o que eles faziam? Eles iam lá até a floresta, eles cortavam uma árvore, eles traziam essa árvore para a sua casa e nos momentos vagos, que eles não estavam plantando nem colhendo, eles lixavam essa madeira, eles esculpiam essa madeira, transformando essa madeira em um lápis, colocavam um grafite nessa madeira e utilizavam esse lápis para escrever, para todos os seus familiares também escreverem com esse lápis, davam esse lápis para os vizinhos e assim eles começaram a produzir um determinado produto. O que aconteceu? Chegou um determinado período. Esses camponeses, em virtude da privatização das terras, esses camponeses começaram a ser expulsos dessas terras e para onde que esses camponeses foram? Foram para as cidades. E lá nas cidades, eles utilizaram dessa fabricação do lápis, por exemplo, para sua sobrevivência. Eles se tornaram, então, artesãos. E a partir desse momento começa a acontecer o êxodo rural, que foi o quê? A saída desses camponeses do campo para a cidade. Porque eles já não tinham mais a terra para eles plantarem, eles não tinham mais nada. A única coisa que esses camponeses tinham era os seus filhos. Alguns deles tinham filhos para estar ajudando também no trabalho. Então, daí o nome proletariado vem de prole, de filhos. Eles apenas tinham seus filhos. Então, eles se tornaram, nesse período, proletariados assalariados. Por quê? Chegou na cidade, eles começaram a produzir o que eles sabiam, no nosso caso, o lápis. Chegando nas cidades, o comerciante, o burguês, ele quis comprar este lápis do artesão. Então, o que ele disse para esse artesão? Eu vou viajar para outras cidades da Europa e eu preciso de uma quantidade razoável de lápis para que eu possa vender esses lápis em outros países. Mas eu não quero 10, 20 lápis, eu quero que você produza 100 lápis. E foi assim que o artesão produziu 100 lápis para estar sendo comercializado em outros países da Europa. Então, a partir deste momento, a gente percebe que o comerciante, ele compra o lápis a um preço bem baixo e ele vai revender esse lápis a um preço bem mais alto, obtendo com isso uma grande quantidade de dinheiro com essa venda. E ele começa então a pensar, por que então, ao invés de eu comprar esse lápis para vender, eu não alugo um galpão, eu não contrato várias pessoas
e utilizo das minhas ferramentas para estar produzindo este lápis. A partir de então, o lápis não é mais um produto que pertencia ao artesão, e sim, ele começou a pertencer ao comerciante, produto final ao comerciante. O artesão passa então a vender o seu tempo para produzir esse lápis, não sendo mais dono desse lápis, desse produto final. E a gente percebe aí, então, né, que acontece uma transformação na forma de produção desse lápis. E o que nós vamos perceber também? Que cada vez mais os comerciantes, os burgueses, vão se tornar mais e mais ricos, aumentando cada vez mais a sua margem de lucro, obtendo mais lucratividade com a venda desse produto. E o artesão, ele vai se tornando cada vez mais pobre, em contradição a essa riqueza dos burgueses. Outro fato importante a gente levantar aqui é que no momento que esses camponeses vão para a cidade, as cidades não comportam tantas pessoas lá. E as suas habitações, as suas habitações, a sua forma de estar vivendo nessas cidades piora muito. Ele não pode descansar, ele vive todos amontoados, né? A família toda amontoada vivendo no mesmo lugar, e onde começa a se formar as periferias nesse momento na Inglaterra. E o artesão, ele passa então a ser um proletariado assalariado, vendendo o seu tempo para a produção de um produto. E nesse período, a gente vê uma grande acumulação de capital na mão dos comerciantes, eles vão se tornando cada vez mais ricos. E esse capital que sobra, né, que está ali sobrando, os burgueses pensam, vamos investir, né, em determinadas tecnologias para a produção dos produtos, no nosso caso, o lápis. O que eles resolvem fazer? Investir em novas tecnologias. E quais seriam essas novas tecnologias? As máquinas. Então, nesse momento, a gente vê a introdução das máquinas no processo produtivo. E isso vai mudar a forma de produção. Nós vamos ver que vai haver uma grande produção de mercadorias, muitas mercadorias serão produzidas e muitas mercadorias serão vendidas. E cada vez mais os burgueses, né, ingleses, vão ficar mais ricos. E cada vez mais os camponeses, agora proletariados, assalariados, se tornarão cada vez mais pobres e vivendo em péssimas condições de trabalho, né, de moradia. É isso que nós vamos observar nesse período. Então, a máquina, ela é uma inovação tecnológica que vai aumentar muito a produção, porque a máquina, ela não precisa descansar, ela não precisa fazer xixi, ela não precisa comer, e ela vai substituir a mão de milhares de trabalhadores. Então, isso vai causar um grande enriquecimento dessa classe burguesa inglesa no momento. Então, a gente percebe que a Revolução Industrial, num primeiro momento, ela vai privilegiar apenas uma determinada classe da sociedade, que são, no caso, os comerciantes. Então, a gente percebe que a Revolução Industrial, ela muda a nossa noção de tempo. Antes, os camponeses viviam no tempo da natureza, no tempo das estações. Com a Revolução Industrial, esse tempo se transforma num tempo acelerado, num tempo de produção. Isso a gente vai sentir isso, né, na nossa forma de viver. É um tempo acelerado. As pessoas nesse período trabalham de 16 horas ou mais, né, nos galpões, nas manufaturas. Então, resumindo, a nossa revolução industrial, ela acontece modificando a nossa forma de sentir, a nossa forma de sentir esse tempo. Então, tudo na nossa vida se passa a ser um tempo de produção, um tempo mais acelerado. E isso é esse processo que acontece, né, que vai estar modificando toda a nossa vida, né, até os dias de hoje. Isso tem influência até hoje nos nossos dias. Eu gostaria que vocês agora, né, fizessem uma comparação, escolhessem um determinado produto, uma mercadoria, e relatassem como que era a produção desse produto antes da Revolução Industrial e após a Revolução Industrial.